Bom, nós estamos falando ainda, porque é um assunto bem vasto, tem muita coisa para a gente aprender, sobre as parábolas que Jesus contou quando esteve aqui conosco, né? Cada parábola mais tremenda do que outra, historinhas simples, mas que não era para todo mundo entender, era para aqueles que tinham ouvido para ouvir, ou seja, que tivessem um coração ensinável, que estivessem a fim de aprender, né? Aí o Senhor Jesus, ele contava aquelas histórias simples, mas com significado profundo, algo tremendo, algo maravilhoso. Então nessa manhã, eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia também no Evangelho de Mateus. Nós vamos hoje estar lá no capítulo 18, do verso 21 em diante. Mateus capítulo 18, do verso 21. Essa parábola que Jesus conta é algo assim, tão repleto de amor, de misericórdia, de graça. E pode ser que um de nós aqui nesse salão esteja precisando ouvir um pouco da misericórdia e da graça do Senhor. Então que o Espírito Santo venha tocar em cada um aqui que realmente precisa ouvir isso. E se apenas um de nós for tocado, sinceramente, amados, que seja eu. Amém? Vocês concordam? É que seja eu, né? Vocês não. Então diz assim, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21 em diante. O título aqui na minha Bíblia é a parábola do servo impiedoso. Na minha pregação eu mudei, eu coloquei assim o título, o Senhor que perdoa a dívida. Então vamos lá ver por que eu coloquei esse título. Diz assim, então Pedro aproximou-se de Jesus, tinha que ser Pedro, né? Aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Que o Espírito Santo venha tocando em cada coração aqui nessa manhã. E que a gente entenda um pouco da misericórdia e um pouco da graça de Deus. E aí Jesus continua dizendo, por isso o reino dos céus, ou seja, na cultura do reino dos céus, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar a conta com os seus servos. Então presta bastante atenção. O reino de Deus é semelhante a um rei, Jesus contando essa história, que um certo dia ele pretende ajustar as contas com os seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um dos servos, que lhe devia uma quantidade enorme de prata. Em outras versões diz que eram 10.000 denários. E como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então aqui, aquele homem não tinha como pagar, era uma dívida impagável. Então o rei disse, bom, fazer o seguinte, vocês serão meus escravos, serão vendidos então, você, sua mulher, seus filhos, seus bens, porque você não tem como me pagar, e você me deve. O servo então prostrou-se diante dele, se atirou nos pés do rei, e lhe implorou, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. E o Senhor então daquele servo teve compaixão, teve misericórdia dele, e cancelou
Ele teve misericórdia, teve compaixão e cancelou a dívida e o deixou ir embora. Mas, quando aquele mesmo servo saiu dali e encontrou um de seus conservos, abaixo dele, que lhe devia 100 denários, muito pouco, perto daquele outro, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, assim como ele fez para o rei, e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. E Jesus contando, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. E quando os outros servos, os companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito indignados, muito tristes, e foram contar ao seu senhor, ao rei, tudo o que havia acontecido. Agora prestem muita atenção na atitude do rei. Então o Senhor chamou o servo, o rei chamou o servo e disse: servo mau, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia de seu conservo, como eu tive de você? E irado, muito bravo, o rei entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Essa foi a parábola que Jesus contou, a historinha que Jesus contou. E em seguida Jesus falou mais uma frase, para encerrar ali a conversa, no verso 35. Assim também, lhes fará o seu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Queria perguntar uma coisa para você, é muito pessoal, uma pergunta retórica, ou seja, você não vai me responder aqui, vai responder no seu coração para o Senhor. Você que está aqui nessa manhã, você já foi ferido por alguém de seu relacionamento íntimo, de dentro da sua casa, ou dentro da igreja que você frequenta? Você já foi ferido por alguém? Outra pergunta. Você já teve ou está tendo dificuldades de perdoar esse alguém? Então reflita sobre isso. Enquanto Oswaldo pega para mim a garrafinha que está embaixo da minha cadeira. Então a pergunta foi: você já foi ferido por alguém de sua intimidade, um irmão da fé, e você está com dificuldades de perdoar esse alguém? Porque nesse texto que nós lemos, acabamos de ler aqui na Bíblia, Mateus 18, do 21 em diante, Jesus, olha, prestem bastante atenção, isso é lindo, isso é tremendo. Nesse texto, Jesus, ele não estava falando para a multidão que o seguia, que o acompanhava. Ele não estava num monte ou num barco, falando para multidões. Ele estava falando com os seus discípulos. Era um momento muito pessoal, muito íntimo. Só o grupinho de amigos de Jesus que estava ali com ele, respondendo perguntas profundas sobre a vida e a cultura do reino. Então todo esse capítulo 18 é desse jeito, é Jesus ensinando. E Pedro,
talvez, veja bem, como muitos de nós, talvez querendo demonstrar maturidade espiritual, ele pergunta a Jesus se deve perdoar até 7 vezes, né? Um nível de maturidade maravilhoso. Perdoar 7 vezes a mesma pessoa, a mesma dificuldade. Mas Jesus, como sempre, surpreende. Ele surpreende com uma resposta que muda, amadas e amados, radicalmente, muda radicalmente o conceito que talvez muitos de nós tinha sobre perdão. Essa resposta de Jesus, ele muda. Jesus fala assim, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então Jesus conta essa parábola, depois que Pedro pergunta isso a ele, só para os seus discípulos. Então, se fosse hoje, agora, só para nós, os crentes nele. E ele conta uma parábola do Senhor que perdoa uma dívida. Queria que você gravasse no coração a seguinte frase: o perdão é a marca de quem entendeu a graça. O perdão é a marca de quem entendeu a graça. E nessa parábola Jesus ele mostra como o Pai trata aqueles que foram perdoados. Então nós vamos aprender mais um pouquinho, depois de perdoado, como o Pai trata aqueles que foram perdoados. E como Ele, o Pai, espera que nós tratemos aqueles que nos ofenderam, que nos prejudicaram, que nos fizeram mal. Pesado, né? Eu não sei como vai ser o seu domingo depois dessa conversa. Mas eu tenho certeza que se você entender, vai ser maravilhoso. Vai ser restaurador. Vai transformar. Então, como que começou aquela conversa? Quando Pedro se aproxima de Jesus e pergunta, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E mais uma vez, então, lembrando, Jesus responde, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Né? Um número figurativo que quer dizer sempre, sempre, sempre. Então vamos lembrar a parábola que eu contei, eu fiz um resumo aqui dessa parábola para fixar bem na nossa mente. Um rei, ele quer acertar contas com os seus devedores. Um deles lhe devia, numa tradução assim mais interessante, mais fiel, devia 10.000 talentos. Para você ter ideia, um talento era um salário de um dia de trabalho. 10.000 talentos significava 10.000 dias de trabalho. Isso, comparando hoje, são milhões de reais. Ouro que não acaba mais. Então era uma dívida muito grande, impagável. Eu queria que você refletisse. Qual foi sua dívida com o Senhor? Quando você aí se converteu, no seu tempo passado, ou que você já aprontou, que é impagável, que é algo assim que, meu Deus, não tem como pagar isso. Quem você ofendeu, quem você abusou, quem você prejudicou, para quem você foi ingrato, foi infiel, foi mal, com você mesmo, com outras pessoas da sua casa, com irmãos, com amigos, com Deus. Se a gente fizer um momentinho de reflexão, o Senhor já perdoou isso aí, né? Você que já se arrependeu, acabou. Mas era uma dívida impagável a que nós tínhamos. Impagável. Então nós realmente
podemos nos comparar com esse servo que devia 10.000 talentos ao rei. E o rei? O rei, então, ele ordena que aquele servo, que a sua família, que tudo seja vendido, né, para pagar a dívida. Era assim que funcionava naquela época. Virava escravo. Aí o servo vai e implora, por misericórdia: Senhor, tenha paciência comigo. Eu vou fazer de tudo, eu pagarei essa dívida, mas era impagável. E o rei, então, por compaixão, ele perdoa a dívida. Quando Jesus conta essa história, ele quer dizer que o rei é ele mesmo, ou o pai é Deus, e que esse devedor de dívida impagável era você, era eu. E o Senhor vai e diz: está perdoado então. Aí esse mesmo servo que implorou misericórdia ali para o seu Senhor, ele sai e ele vê outro. Ele vê um outro companheiro dele que também lhe devia, merreca. Aqui comparado 3 meses de salário. É muito pouco comparado ao que ele devia. 100 denários. E em vez desse então ter misericórdia, ele o prende até que pague a dívida. E os outros que viram, porque as pessoas nos veem o que nós fazemos. Os outros que viram, conta Jesus, eles ficaram indignados. Eles ficaram muito aborrecidos com aquela situação e eles vão e contam ao rei: rei, veja só o que aquele sujeito que você perdoou uma dívida impagável fez. E o rei, então, chama esse servo mau, repreende por não ter tido misericórdia. E olha que negócio pesado que Jesus fala aqui, palavra do Senhor. Entrega aquele servo aos torturadores. Então aqui a gente pode imaginar que, para onde ele foi, né? Eu acho que todos aqui entenderam. Não vou dizer a palavra porque é muito feia. E aí Jesus então conclui aquela história que ele conta, falando assim lá no verso 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial. Uau, amados. Assim também fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Pesada, né? Mas tão cheia de misericórdia, tão cheia de graça essa palavra de Jesus. Ele aqui não está querendo condenar ninguém, ele não está querendo mandar ninguém para os torturadores, mas ele conta uma história ali para os seus discípulos. Isso que me chamou muita atenção. Essa parábola não foi para a multidão, foi para os discípulos de Jesus: Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, aquele pessoalzinho que estava juntinho com ele, que ele tinha escolhido para implantar o reino de Deus na terra. Sabe, estava você ali naquele meio, estava eu. Quando Jesus conta isso, então, é para você, é para mim. Essa conversa não é para o mundo, não é para quem está lá fora da igreja. É para você e para mim essa história, essa parábola que Jesus conta. Por que será? Será que entre nós não tem coração aqui semelhante a esse servo, que devia tanto e foi perdoado? E um outro que devia tão pouco, perto do que ele devia, e ele não perdoou, ele não quis saber. O contexto dessa parábola, o que estava acontecendo ali naquele meio, naquele dia, naquela hora, para Jesus contar isso, né? Jesus ele inicia esse capítulo 18 falando da pureza das crianças. Deixai vir a minhas criancinhas. É assim que ele começa esse capítulo 18, esse momento ali. Então é um momento que Jesus queria nos ensinar a sermos puros, a sermos realmente santos, pessoas dignas de estar na companhia dele, fazendo a obra dele.
Esse é o contexto. Jesus também fala nesse capítulo, um pouco antes de contar essa história, ele conta sobre a parábola da ovelha perdida. Mais uma vez ele diz a misericórdia, a compaixão do Pai, do bom pastor, de sair, buscar uma ovelha que estava perdida, deixando as outras 99 num lugar seguro, mas ele vai atrás daquela única perdida, e quando ele encontra, ele faz uma festa, ele coloca no ombro e volta com aquela ovelha, e a Bíblia não fala que ele pegou um chicote e bateu naquela ovelha porque ela fugiu, porque ela foi rebelde. Não conta isso, a Bíblia fala que ele colocou nos ombros, no colo. É o que o Senhor faz comigo e com você. Não importa o que você fez no seu passado. Então Jesus, ele quer dizer, olha, presta atenção, você que recebeu tanta misericórdia, que recebeu tanta graça, então eu vou ensinar vocês sobre como vocês devem ser parecidos com o Pai. E aí Jesus então começa a ensinar como lidar com o pecado de um irmão dentro da nossa intimidade, dentro da nossa casa, dentro da igreja. E Pedro, ele pergunta ali sobre os limites que esse perdão deve ter, porque tudo tem um limite, Senhor. Tudo tem limite, Senhor. Jesus fala, não, Pedro, não. O perdão tem que ser ilimitado. Assim como o perdão de Deus foi para você, Pedro. Foi para você, Maria, Antônio, José, Camilo, Mariette. A dívida daquele homem que foi perdoado pelo rei era muito alta, era astronômica, impagável. Jesus está dizendo que o nosso pecado diante de Deus também era impagável. E aí Jesus mostra a misericórdia e a graça do Pai. Você sabe o que é misericórdia? Sabe qual a diferença de misericórdia e de graça? Vou contar para vocês. Misericórdia é quando você não recebe aquilo que você deveria receber. Um castigo. Você fez algo errado, agora você vai pagar por aquilo, aí chega Deus e fala, não, eu te perdoo, eu vou ter misericórdia de você. Você não vai precisar pagar por aquilo que você deve. Isso é misericórdia. Não receber o castigo merecido. E graça? Graça é diferente. Graça é você receber aquilo que você não merece. Graça é um dom, é um presente que você não merece. Isso é graça. Então aqui Jesus fala da misericórdia e da graça de Deus. Jesus, ele dá uma lição. Se nós formos perdoados por Deus de uma dívida infinita, como nós podemos nos recusar a perdoar outros por dívidas tão menores, por ofensas tão menores do que a nossa? A falta de perdão, amados, amadas, revela uma falta de entendimento. Sabe, a pessoa que não perdoa, que não libera perdão, que não quer saber, demonstra uma falta de entendimento, demonstra uma falta de gratidão pelo perdão que nós recebemos. Entendimento e gratidão. Eu vou colocar na prática, tá bom? Vamos lá? Prática. Agora eu vou começar a citar nomes, hein? Mariette. Na prática. Perdoar não é sentimento, mas é uma decisão. Quantos aqui já ouviram a gente falar sobre isso? Muitos, né? Perdão não é sentimento, é uma decisão. Sabe, eu não preciso ficar pensando assim, eu estou sentindo em perdoar meu pai que me fez tal coisa, minha mãe, meu irmão, aquela pessoa.
eu não tenho que sentir, eu tenho que decidir perdoar. Então nós vamos falar um pouquinho mais para a gente entender o que é isso. Então perdão não é sentimento, você não precisa sentir. Mas é uma decisão, você decide. Outra coisa, perdoar, ela não é uma opção que você tem. Você não tem a opção de perdoar sim ou não. Deus fala para você, você deseja perdoar? A para sim, B para não, C para nenhuma das anteriores, né? Não é uma opção, você não tem opção. Perdoar é um mandamento. Não é assim que nós oramos? Aquela oração que Jesus nos ensinou? Não é uma opção. Você, lembra bem, você não é multidão. Você é o povo escolhido de Deus. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você faz parte desse reino. Muitos aqui já passaram pelas águas, já são batizados. Você não tem mais esse direito. Você não tem mais essa opção. Perdoar não é uma opção, mas é um mandamento. E mais uma coisa, o perdão é libertador. Eu vou explicar isso também, mas muitos aqui já ouviram isso. O perdão é libertador, tanto para quem libera o perdão, como para quem recebe o perdão. Eu vou explicar isso direitinho. O perdão é libertador, tanto para quem libera o perdão, como para quem recebe o perdão. Então, imagine, né, se você tem alguém que você foi ofendido por essa pessoa, ou essa pessoa te prejudicou em alguma coisa, ou por ingratidão, ou você fez alguma coisa para essa pessoa. Imagina por um momento essa pessoa, se é o seu pai, se é seu irmão, se é um amigo, alguém que te prejudicou, um chefe que você teve, um pastor que não era segundo o coração de Deus que você teve. Então pensou em alguém, eu vou pensar também. Pensei, esse é difícil, levou 10 anos para eu liberar o perdão para essa pessoa que eu pensei. Mas eu pensei, Mariette até imagina quem eu pensei aqui, né? Está relacionado lá no nosso casamento, Mariette. Amém, fez positivo para mim, lembrou, foi muito difícil. Então eu pensei, enquanto eu não libero o perdão para essa pessoa, enquanto eu não decido dizer, eu perdoo fulano, perdoo cicrana, eu estou preso com aquela pessoa, algemado, num quartinho escuro. Então, enquanto eu não perdoo aquela pessoa, eu tenho aquilo no meu coração, eu estou algemado com ela. Então, o braço esquerdo dela com o meu braço direito está algemado, a minha perna direita com a perna esquerda dela está algemada, e nós estamos num quartinho escuro. Tudo o que eu fizer, essa pessoa vai sofrer, e eu também vou sofrer. Eu estou preso. Eu estou aprisionado. O meu coração está com sangue pisado. Meu coração está angustiado. Toda vez que eu penso naquela pessoa, eu me irrito. Eu fico triste. Eu fico com raiva. Então eu estou pensando naquela pessoa que eu levei 10 anos para perdoar. Você está pensando em alguém. Enquanto eu não libero, essa algema não abre, ela não vai para lá e eu não vou para cá. Eu fico preso. Eu fico preso àquela situação, àquela pessoa, independente se você foi vítima ou não, independente se foi uma injustiça ou não, você está preso, você está presa. O perdão é libertador. Quando você decide perdoar, que não é uma opção, é um mandamento. Então aquelas correntes se rompem. A pessoa é liberta. Você odiava talvez essa pessoa, mas ela é liberta. Mas você também será liberto. Entenderam a prática? É assim que funciona. E agora um alerta muito importante desse tema. Jesus ele deixou muito claro, assim também lhes fará o meu Pai Celestial. Uau!
Como é que você quer estar com o Pai Celestial? Além de tudo. Porque assim também desfará o meu Pai Celestial. É que Jesus fala. A falta de perdão, amados, a falta de você decidir perdoar, ela mostra que nós não entendemos a misericórdia, como eu expliquei aqui, que nós recebemos, e isso nos coloca num risco terrível do juízo que virá sobre cada um de nós no último dia da nossa existência. Então eu estou já partindo para a conclusão desse assunto. Eu creio que o Espírito Santo já falou nos corações. Se ele não falou no seu, ele falou no meu. Jesus, ele não contou essa parábola, essa historinha para o mundo, para as outras pessoas que estão fora. Ele contou para os seus amigos, contou aqui para nós. Então é porque nós tínhamos que ouvir isso. Nós que somos chegados dele. Eu, você. Sabe por quê? Por causa da dureza do coração que nós mantemos. E essa dureza, ela pode crescer, mesmo a gente participando de igreja, participando de ministérios da igreja, qualquer ministério. Estou aqui louvando, cantando e estou ali com o coração amarrado, o coração preso. Estou aqui pregando e estou com o coração amarrado, preso. Estou aqui dançando, estou aqui cuidando das crianças, sei lá, qualquer outro ministério. Mas eu não sou livre, eu estou preso. A gente vem, participa dos cultos, canta, cada música bonita. Nossa, essa última canção aí que o Mateus colocou, meu Deus. Essa música é exatamente a vida de João Batista, né? Que ele cresça, que eu diminua, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Isso é João Batista falando para Jesus, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida. Eu não sei se alguns aqui também podem cantar essa letra completamente, mas essa letra não foi o autor que escreveu, que falou que ele faz isso. É a história de João Batista e Jesus. Perdendo tudo por amor e com alegria, ele é dono dos meus dias. Agora o finalzinho é nossa, né? Ele virá. O que mais? Como? Soberano. Soberano é aquele que decide todas as coisas, independente da sua vontade. Ele é soberano. Soberano em poder, ele virá. O que mais? O governo está nele. Então, amados, funciona desse jeito. Falta de perdão fecha as portas. E a pergunta de Pedro foi: quantas vezes eu devo perdoar? E a resposta de Jesus vai além da matemática que Pedro queria usar, ou que nós gostaríamos de usar. E ele nos lembra que nós fomos perdoados de uma dívida impagável, você e eu. E o sinal de que compreendemos, compreendemos verdadeiramente e vivemos isso, é quando perdoamos os outros com a mesma graça que recebemos. E não se trata de sentimento, se trata de escolha, não se trata de justiça humana. Aqui ninguém está falando que você foi injustiçado ou não, mas de misericórdia divina. Não se trata apenas de restaurar o outro, mas de libertar o nosso próprio coração. Então puxa vida, eu não queria usar esse termo, mas eu não estou achando um termo mais leve. É uma falta de sabedoria, melhor, né, do que falar idiota, né? É uma falta de sabedoria nós continuamos com alguma coisa no nosso coração que impeça alguém.
É uma falta de sabedoria muito grande, porque nós estamos sendo prejudicados. Sabe, queridos, quantas doenças, né, são causadas porque nós carregamos mágoa no nosso coração de alguém que fez alguma coisa? Aí, essas redes sociais, você faz questão de seguir essa pessoa anonimamente para ver o que ela está fazendo. Aí ela está na praia, ela está se divertindo, não está nada. Não está coisa nenhuma, ela também está presa. É muito triste isso. É muito triste. Precisamos perdoar. E viver como alguém que foi radicalmente perdoado por Deus. Amém? Quero convidar você a encurvar sua cabeça. A oportunidade de você liberar o perdão é agora.